Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, eu vou convidar você a deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal se você não for inscrito, indicar para outras pessoas, acionar o sininho para receber as notificações aí das novidades que tiver por aqui, né? Todo dia tem um vídeo, meio-dia eu sempre já deixo programado, deixo vários vídeos gravados e carrego aí para poder, até porque eu não, como eu já falei várias vezes, eu não tô legal de saúde, então eu tomo um remédio aí que dá uma amenizada nas dores e gravo o que dá para gravar e subo os vídeos aí e vou deixando. Como dificilmente eu trato de alguma coisa assim não é bem o caráter do canal, é mais dar indicações, falar de curiosidades, então eu acabo gravando aí e vou deixando as coisas acontecendo. A não ser se precisar, eu entro aí e gravo. E hoje no Eu Recomendo, ó, os pássaros vieram nos visitar. Eu vou recomendar a trilogia do Rob Zombie, que é A Casa dos Mil Corpos. Ok, Casa dos Mil Corpos. Muito legal, com um final meio que deixou a desejar. O Rejeitados pelo Diabo, que é a obra-prima do Rob Zombie, tá? Esse aqui eu acho tão legal. Esses aqui todos eu tenho dois. E esse aqui eu tenho até com duas capas, que essa capa aqui é fantástica. Isso aqui tinha na locadora na época, eu queria ter descolado e não consegui. Que é como se fosse a Santa Ceia deles aqui, né? Que é esse aqui também é o Rejeitados pelo Diabo. E o que saiu agora esse ano, o Three from Hell, os Três Infernais aqui, né? Que é o mais fraco dos três, mas nós vamos entender aqui por quê. Então vamos lá. Ele vai ter o Sid Haig, o Bill Moseley e a Sherry Moon Zombie, né? E tem o cara que aparece no 31, ele tá muito bem no 31. O Rob Zombie, então vamos lá. A Casa dos Mil Corpos saiu em 2003, o Rejeitados em 2005 e o Tree from Hell saiu agora em 2019, tá? E o que acontece? O Rob Zombie ele tem uma carreira muito irregular no cinema. Eu, particularmente, eu acho que ele faz filmes visualmente maravilhosos. Todos os filmes do Rob Zombie são muito legais do ponto de vista visual. Porém, ele sempre dá uma perdida nas ideias aí. Por exemplo, o Lords of Salem, o final dele é muito louco. É um filme que consegue segurar o argumento. O 31, ele tem um monte de ideia legal num filme que não diz nada. Ele segue aquela... O Rob Zombie, ele tá meio num esquema Tarantino, mas não igualando os dois aí. Que ele tem todo um modo de fazer o filme. Ele criou um estilo próprio dele de fazer o filme, que é muito legal. Que pra mim ele começou na Casa dos Mil Corpos. Então na Casa dos Mil Corpos, ele vai ter aqui o Capitão Spaulding e tal. O que ele faz? Ele junta uma trilha sonora bem legal, como o Tarantino faz, mais no estilo rock and roll pro metal do Rob Zombie, com as suas referências, né, do background dele, do mundo do rock. Ele junta uma série de ícones culturais americanos, e aí ele faz uma coisa que eu acho muito doida. Como o Marilyn Manson fez com o Belo e o Grotesco, de Marilyn Manson, Marilyn Monroe e Charles Manson, eu acho que o Rob Zombie ele cria uma coisa muito doida na narrativa dele, e principalmente nessa trilogia, que é misturar o que é referência pop do cinema e da cultura de terror americana de ficção com os serial killers. Os serial killers. Então o que vai acontecer? Ele mistura esses dois elementos e vai contando a história dele. A Casa dos Mil Corpos, ele vai contar a história de um grupo de jovens que vai parar lá na casa de terror do Capitão Spaulding, que é muito legal, assim. Os personagens são muito legais. O Capitão Spaulding, por exemplo, ele é o John Wayne Gacy. O Bill Moseley,
que é o... que todos eles são citações do Groucho Marx. O Bill Moseley, o personagem dele, o Otis, ele é o Charles Manson. Tanto que depois ele vai ter uma citação de Charles Manson. E a Sheri Moon Zombie, ela vai ser uma referência da Aileen Wuornos, que é a mais próxima da gente ter uma ideia. Apesar dela estar bem longe da Aileen Wuornos. Você vai ter o Tiny ali, que é um irmão que ele é uma referência ao Freddy Krueger, por exemplo. Você está vendo a ambientação aí? Você tem a mãe deles, que é... Então eles são uma família de serial killers, por isso a Casa dos Mil Corpos. Até a referência lá do John Wayne Gacy, que embaixo da casa dele tinha... tem o Dr. Satan. O Dr. Satan, existia um cara chamado Dr. Satan, um francês, um médico francês que matou um monte de gente, assim, fugiu da prisão. Um cara que era muito louco também. Eu descobri há pouco tempo, eu vou fazer assim, coisa de semanas. Eu já ia fazer esse vídeo e eu não sabia disso. Eu até vou fazer um vídeo sobre ele. E eles vão... vai passar começa o filme, ele começa na noite de Halloween. Um grupo de jovens se perde, vai ter o lance lá que eu já tinha falado num outro vídeo, de furar o pneu do carro, eles ficarem no meio da estrada, né? São as referências clássicas dos filmes. Então o Rob Zombie, ele visualmente ele consegue trabalhar muito bem com isso. Tem uma cena nesse filme, é nesse ou é no... não, é no Rejeitados, eu já vou chegar lá. Nesse filme, por exemplo, e aí ele mistura, por exemplo, a história dessa família, os dois primeiros filmes, eles são filmes dos anos 70, e dá um ar muito legal no filme, essa reconstrução que ele faz, como a refilmagem do Massacre da Serra Elétrica fez. O que acontece? Cada um deles tem um método de matar. Vai ter o rolê que eles dão dentro do trem da morte na casa sei lá, no negócio do Captain Spawn é muito legal, visualmente é fantástico, assim. Vai ter uma referência, por exemplo, do Satyricon nesse filme. A vítima, por exemplo, ela vai... A menina que vai ficar por último, a filha lá do delegado, tem uma cena brutal, assim, então vamos por partes. Vai ter uma referência, por exemplo, do clipe do Modern North, do Satyricon, nessa cena, a hora que eles estão enterrando a menina viva, por exemplo, que ela vai cair no mundo do Dr. Satan. Tem uma cena antes que ele chega, o Otis vai chegar com a fantasia de Halloween dele, e ela tá lá, ela é a convidada especial do Halloween deles, e ele vai chegar vestindo a pele do pai dela, assim. Ele faz um lance meio Leatherface, então faz a referência do Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, mas também faz a referência ao John Wayne, ao Ed Gein. Então o Rob Zombie, ele mistura isso, ele faz isso de um jeito muito doido. Eu acho o final fraco da Casa dos Mil Corpos, né? Mas é muito interessante. Quando você assistiu se você assistir na ordem correta pela primeira vez, ele fica legal, porque você nunca imagina que o final seria como foi, tá? Sem spoiler. O Rejeitados pelo Diabo, Devil's Reject, ele que vai sair 2 anos depois, ele é a continuação da Casa dos Mil Corpos. Eles descobrem que... e assim, no primeiro filme tem um xerife que vai investigar os crimes. E esse xerife é morto pela família, né? Até quem vai ajudar e tudo mais é a mãe, a mãe Firefly. O segundo filme começa com o irmão desse que é o John Forsythe, que ele tá muito bem no filme do John Wayne Gacy, né? Ele faz o John Wayne Gacy num daqueles filmes que eu mostrei lá. Ele tá muito bem no filme
do John Wayne Gacy. E o John Forsythe aí ele vai, cara, é um show de atuação. Ele vai atrás da família Firefly. Então você começa com a família em fuga, e o John Forsythe atrás deles. E a construção desse filme, as imagens, ele continua com esse lance. Na verdade, ele sobe a barra, né? Por que ele sobe a barra? Ele faz o que ele fez na Casa dos Mil Corpos, mas ele faz com uma maestria fantástica. As transições de cenas, assim, é muito louco, é muito violento, é muito profano, é muito... Cara, faz jus ao nome Rejeitados pelo Diabo. Nem o diabo vai querer essa galera. E aí você vai ratificar o padrão serial killer. Então, por exemplo, a filha, ela gosta de perseguir e matar esfaqueado. O Otis, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar eles vão pegar uma família de refém lá, e o que eles vão barbarizar com essa família nesse quarto de hotel, as cenas de pressão e de terror psicológico são assustadoras e muito potentes. Então esse filme é a perfeição que o Rob Zombie consegue. O que ele faz? O Otis vai tipo tirar a pele de outra pessoa, e tem uma cena que você ganha, ele já tá de barba no segundo filme, né? No primeiro filme a referência dele é o Johnny Winter, o guitarrista. No segundo filme não, ele já tá barbudo, inclusive a hora que ele vai matar um dos caras lá, que é uma cena brutal, ele fala uma frase do Charles Manson: eu sou o diabo e eu vim fazer o serviço do diabo. E é doido assim. Nessa cena tem uma coisa muito brutal assim, que ele vai matar esse cara tal, e aí ele olha para esse cara e fala assim, você acredita em Deus? Aí o cara, o Roy, né, que é o cara do banjo, ele fala, então ora para Deus. Aí o cara fica meio assim, ora para Deus para ele parar minha mão. Aí ele começa, Senhor, que abençoe os passos, não sei o que. E aí o Otis, ele faz que ele está recebendo o Espírito, assim, e o olhar do cara, enquanto ele faz isso, porque o cara vê que é um deboche, ele vai morrer ali. Essa cena é brutal. E não precisa apelar. O terror psicológico. O especialista em Groucho Marx, a hora que encontra com o xerife John Forsythe, ele fala assim, não, eu sou o maior especialista em Groucho Marx, não sei o que. O cara fala, eu acredito que a quantidade de coisas inúteis que você deve saber são inestimáveis, tipo, bela merda. Então esse filme é muito legal, assim, um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. Eu chorei quando eu assisti o final desse filme. E assim, porque o que o Rob Zombie consegue fazer? E aí o John Forsythe vai pegá-los e vai fazer com que eles paguem. Então o Otis barbudo, ele é o Charles Manson, mas ele vai virar Jesus Cristo. É muito doido. E o que é genial no Rejeitados pelo Diabo? O Rob Zombie mostra pra gente o pior dessas pessoas. O quanto essa família é horrorosa, o quanto eles são desprezíveis, e no final você está torcendo por eles. Você quer que eles parem de sofrer, você quer que dê tudo certo para eles. E isso é muito louco, como ele conseguiu construir isso com a narrativa dele. E o filme termina brilhantemente, assim, a música que toca com a cena, a letra da música, é lindo, 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 lindo. E deveria ter parado por aí. Aí o Rob Zombie teve uma série de sucessos, apesar de uns filmes visualmente legais, mas que não deram. Pra mim ele erra, por exemplo, no Halloween, quando ele tenta enfiar Sharon Moon Zombie, tudo quanto é coisa, assim, acho que não precisava. Ele teve umas ideias legais no Halloween, mas essa coisa de ele querer meter a mulher dele no meio do bagulho não dá certo.
E aí saiu o Tree from Hell em 2019. Ele, na verdade, ele não vai ter o Sid Haig, por quê? Porque o Sid Haig morreu de câncer. Então ele nem chegou a filmar nada, tal, ele não estava legal. E aí, então eles vão fazer o que sugere que aconteceu no final do segundo filme não aconteceu. E aí eles estão presos, eles vão passar um tempo o Sid Haig vai morrer na prisão, né? Não, ele vai ser executado, porque ele é o John Wayne Gacy. E aí ele vai ser executado pela injeção letal e tal. É muito legal, assim, que eles mantêm essa referência. E vai entrar um primo deles, que vai substituir, que é o cara que aparece no 31, que ele é o vilãozão do 31, que ele tá fantástico lá, brutal também, assim. E aí qual é o problema do 31? É um filme legal, visualmente legal, mas que repete tudo que você já viu no Rejeitados. Então é o que eu tinha falado no outro vídeo lá, que tem as continuações, por exemplo, falei filme lá que tem a continuação que não oferece nada assim. Então aí eles fazendo as mesmas coisas, só que agora no México vai juntar uma gangue mexicana, vai ter. Eles matam o Otis, ele mata o Danny Trejo, que é um personagem que vai entregá-los, por exemplo, no Rejeitados. E aí o filho do Danny Trejo, desse personagem do Danny Trejo, vai querer se vingar e tal. Então é um filme que visualmente ele tem uma série de coisas legais, a história é mais ou menos, e repete praticamente tudo que eles fazem nos outros filmes acaba repetindo no Tree from Hell. Então o Tree from Hell, pra mim, ele é o filme que não precisaria ter sido feito, porque ele acaba matando. Nunca, não é que os outros dois filmes não vão deixar de ser geniais, mas ele mata a melhor sequência que ele tinha da carreira dele lá. Então o Tree from Hell pra mim é o mais fraco. Ele vai ter uma maneira, ela matar esfaqueando, ele tirar a pele da pessoa. Então fica assim muito. E assim, as coisas, então, por exemplo, eles fugirem, ir pra uma balada, e serem pegos depois da balada, ele ter passado a noite muito louco, isso tem no Rejeitados pelo Diabo. Então, essa coisa de querer repetir o modus operandi é que ele acabou estragando o Tree from Hell. Ele deveria ter criado uma outra história, dado uma ampliada nesses personagens aí que ficaram a desejar. E são personagens fantásticos. Eu tô ouvindo o barulho do pássaro aqui. Tem uma cena se eu não me engano, é na Casa dos Mil Corpos. Que o personagem de Watts rende um policial, assim. E aí ele faz o cara ajoelhar e ele põe a arma na cabeça do cara. E a câmera vai afastando, vai afastando. E não tem trilha sonora nenhuma, você tá um silêncio, assim. E aí a câmera vai afastando, 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 afastando. Meu, vai criando uma tensão. Quando a câmera tá lá longe, assim, que já passaram quase um minuto e pouco, assim, que você tá naquela tensão, você ouve o tiro, assim, você vê o tiro, puff, e aí você ouve os pássaros assustando, saindo cantando, assim. Meu, essa cena é absurdamente muito bem feita. Então, e tá, se eu não me engano, é na Casa dos Mil Corpos. Então tem um monte de coisas legais que ele explorou bem nos dois primeiros filmes, principalmente o Rejeitados pelo Diabo, que requentado na terceira vez do Tree from Hell deixou a desejar. Mas eu recomendo assistir a trilogia, tá? Porque depois você assistiu dois filmes geniais, mesmo você se decepcionando, mas meio que fecha o arco de alguns personagens e tal, meio que deixa em aberto que eles podem continuar sendo os serial killers e ter o 4, 5, né? Porque, o Bill Moseley, para quem não sabe, que é o cara que faz o Otis, ele é no Massacre da Serra Elétrica original, ele é o irmão lá que tem a placa na cabeça, que fica coçando e tal. Na verdade, o Rob Zombie pegou alguns personagens. O Sid Haig, por exemplo, ele fez ele faz o Peter O'Toole, puta, não lembro agora o nome que era o cara que era assassino serial junto com
Henry Lee Lucas, que é Henry Portrait of Serial Killer, que é um filme que assim, eu quero falar para vocês aqui um dia, que tem talvez a cena, uma das cenas mais brutais e simples assim, de um filme de serial killer. Mas isso eu falo num outro vídeo. Então vamos no poema de hoje. A morte à espera. O sentido da vida só se apresenta ante a inevitabilidade de antes de cerrarmos os olhos, talvez por uma última vez, pois nem isso também sabemos ao certo, buscarmos uma eternidade falsamente confundida com uma imortalidade onde, numa entrevista com um vampiro, possamos descobrir que a experiência acumulada em um corpo mortal a esvazia de sentido, justamente por ela se repetir contínua e infinitamente, nos mesmos ciclos, em diferentes eras, das mesmas coisas de sempre, sempre sem sentido real. E se isso não tiver um dia um fim, então saberemos o que é de verdade o inferno. Esse, na verdade, eu fiz baseado no Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, que é a ideia de você ser atormentado, viver essa vida infinitamente, ficar repetindo as coisas assim, deve ser uma verdadeira maldição. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê like, dislike, acione o sininho aí, assista a trilogia, né, no caso Mil Corpos Rejeitados pelo Diabo e Three from Hell. E a gente se vê em outro vídeo aí. Tchau, tchau.